Olá, bem-vindo a mais essa etapa do curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica e Utilização do Sistema Horus. Nessa etapa nós vamos falar um pouco sobre o subsistema de atenção à saúde indígena e como a assistência farmacêutica se conforma dentro desse subsistema. Além disso, nós vamos trabalhar alguns aspectos relacionados a toda a assistência farmacêutica, que envolve seleção, programação, aquisição, até a dispensação e orientação ao usuário indígena. Vamos dar uma olhada agora nos objetivos que envolvem essa aula. Conhecer as ferramentas de gestão da assistência farmacêutica, que envolvem o subsistema de atenção à saúde indígena. Conhecer esses fluxos de processos licitatórios para aquisição de medicamentos. E compreender as atribuições das áreas técnicas do Distrito Sanitário Especial Indígena. Bom, agora que você já conheceu os objetivos da nossa aula, vamos dar uma olhada como essa assistência farmacêutica se conforma, primeiro no país, dentro de uma definição do que é assistência farmacêutica, para depois a gente entrar especificamente nas atividades que envolvem a saúde indígena. Vamos lá? Bom, no país a assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e uso racional desse medicamento. As etapas que envolvem a assistência farmacêutica compreendem as ações relacionadas à seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos. No caso da saúde indígena, especificamente a população indígena. Bom, você entendeu um pouco como essa assistência farmacêutica está desenhada para o país e agora vamos entender como a Secretaria Especial de Saúde Indígena trabalha para otimizar os serviços que envolvem a assistência farmacêutica na saúde indígena e garantir o acesso ao medicamento a toda essa população. Ok? Vamos lá? Compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena coordenar e apoiar a organização do sistema de assistência farmacêutica do subsistema de atenção à saúde indígena. Além disso, garantir os recursos financeiros aos distritos sanitários especiais para a organização e estruturação dos serviços farmacêuticos. Esses DISEIs integram hierarquicamente a articulação da rede SUS e possibilita o desenvolvimento das ações de assistência farmacêutica no nível local. Essa assistência farmacêutica precisa estar integrada desde a unidade básica lá na aldeia até o nível central na Secretaria Especial de Saúde Indígena, tendo como um grande articulador o Distrito Sanitário Especial Indígena. Bom, você entendeu um pouco o papel do Distrito Sanitário Especial Indígena. Ele é o grande articulador no território, ele vai conseguir ter uma proximidade das informações com o polo, um polo base da saúde indígena, com a aldeia ou a unidade básica de saúde indígena. Essa é a prioridade do DISEI, de consolidar, na verdade, todas as informações que envolvem o planejamento para seleção, programação, aquisição e distribuição de medicamentos. Essa consolidação é feita e enviada para o nível central, no Ministério da Saúde, para a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Que a gente vai entender agora como essa programação, aquisição, esse planejamento, essa distribuição ocorre a partir de um planejamento feito aí, na sua unidade indígena. Vamos dar uma olhada? O planejamento inicial para a assistência farmacêutica parte da realização de um diagnóstico da situação de saúde atual e, a partir disso, ocorre a avaliação das principais ações de saúde realizadas pelo Distrito Sanitário, do grau de abastecimento do medicamento do distrito, dos programas de saúde implementados e os principais medicamentos utilizados, do perfil de morbimortalidade daquele distrito e dos fatores que interferem no desempenho das ações. Esse planejamento permite, portanto, a elaboração de objetivos claros, precisos, de acordo com as prioridades e metas estabelecidas, desde a unidade de saúde até o nível central no Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial Indígena. Bom, você entendeu um pouco a necessidade de planejar para adquirir, armazenar, distribuir a quantidade suficiente e necessária para uma determinada população no seu distrito sanitário. Então, quais são os aspectos principais que envolvem esse planejamento? Quando eu falo de planejamento em assistência farmacêutica, eu preciso envolver as equipes, desde as unidades de saúde até o nível central, em especial na saúde indígena. Portanto, você aí na sua unidade precisa ter clareza que precisa elaborar um plano de ação. E é isso que a gente vai falar agora, ok?
todo o plano de ação trabalhado para a programação e para o planejamento da saúde indígena ocorre a partir da definição de prioridades na unidade de saúde. E a gente vai entender um pouco como esse plano de ação funciona. Vamos lá? Quando falamos do plano de ação da saúde indígena, os distritos sanitários devem elaborar o plano de ação como um documento formulado a partir da identificação de problemas internos e externos, para os quais se elaboram objetivos, ações e atividades com o fim de resolvê-los, em conformidade, lógico, com um cronograma de execução articulado desde a unidade, desde a aldeia, até o nível central no governo federal, onde se define o orçamento todo do subsistema. Esse plano de ação evita o improviso e estabelece prioridades, proporcionando eficiência nas ações e nessa programação realizada para atender a assistência farmacêutica. Bom, você entendeu um pouco a importância desse plano de ação e como você precisa se articular com a sua equipe na sua unidade básica de saúde indígena até o nível central, para que isso saia da melhor forma possível e olhando a necessidade e a prioridade da sua unidade básica até o nível federal. Agora nós vamos falar um pouco sobre a seleção de medicamentos para a saúde indígena. Vamos dar uma olhada? A seleção de medicamentos é um processo de escolha de medicamentos baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma comissão de farmácia terapêutica, visando assegurar medicamentos seguros, eficazes e custo efetivo, com a finalidade de racionalizar seu uso, harmonizar essas condutas terapêuticas e direcionar o processo de aquisição, produção e políticas farmacêuticas. Bom, ficou claro a importância da seleção de medicamentos desde a sua unidade de saúde, definindo a partir de um perfil epidemiológico lá no seu distrito sanitário, lá na sua comunidade indígena, como e quais medicamentos são prioritários para atender essa necessidade de saúde. Agora, vamos dar uma olhada no que, de fato, regra a seleção de medicamentos no país atualmente. Vamos lá? A legislação mais atual vigente no nosso país é o Decreto 7508/2011, que regulamenta parte da Lei 8.080, que é uma das leis orgânicas da saúde. No seu artigo 25 do Decreto 7508, se estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que compreende, na verdade, a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças e agravos no âmbito do SUS. Além disso, no artigo 11 do Decreto 7508, se define que a população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com sua especificidade e com a necessidade de assistência integral à saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde. Bom, a partir de 2011, com o Decreto 7508, começou-se a se discutir como, a partir dessa seleção de medicamentos nacionais, se define uma seleção de medicamento para a atenção à saúde indígena. Então, nesse sentido, vale a pena destacar que você aí na sua unidade, no seu distrito, precisa trabalhar da melhor forma possível os dados epidemiológicos. Por quê? Porque o subsistema possui uma característica específica. Ele tem dificuldades, inclusive, de distribuição de medicamentos para o país inteiro, pela dificuldade de locomoção, por exemplo, nas unidades fluviais, no acesso às unidades que envolvem toda a população ribeirinha, no Amazonas e em outros locais do país, além da região de fronteira. Isso precisa ser também pensado no que se refere ao abastecimento, ao tempo que você precisa para garantir um abastecimento contínuo dessas comunidades. O Decreto 7508 trouxe para a gente uma novidade, ou seja, nós, a partir de uma definição de uma relação nacional de medicamentos, nós precisamos definir como a saúde indígena também se integra dentro de uma relação específica para ela. Isso a gente vai ver agora. O Elenco Nacional de Medicamentos da Saúde Indígena passa a ser um instrumento norteador da terapêutica medicamentosa destinada aos atendimentos de saúde na atenção básica e voltados a essa população indígena. Além disso, essa aprovação se deu após discussões em nível local em cada distrito sanitário especial indígena, com as equipes multiprofissionais e com uma discussão no nível nacional, com representantes farmacêuticos dos distritos sanitários de cada região do país. Além disso, essa atualização do Elenco Nacional de Medicamentos ocorre periodicamente a partir da atualização da RENAME.
A lista de medicamentos de saúde indígena compreende atualmente 183 itens que já estão disponíveis no componente básico da RENAME. Esse elenco de medicamentos precisa ser, de fato, atualizado desde a unidade básica de saúde até o nível federal, para que também a RENAME se subsidie de informações necessárias para a atualização periódica desse elenco nacional. Ficou claro para você como é importante definir as prioridades com base no perfil epidemiológico da sua comunidade, da sua aldeia, do seu distrito sanitário. A partir disso, se programa todo um elenco de medicamentos para se abastecer periodicamente suas unidades. Agora, o que a gente precisa definir é quais critérios são necessários para você, juntamente com a sua equipe, se basear para definir os elencos de medicamentos nessas unidades. E isso chegar até o Ministério da Saúde, no nível central, para aquisição e programação, inclusive orçamentária e financeira. Vamos lá? Alguns critérios para a atualização da lista ou do elenco nacional de medicamentos são fundamentais para você conhecer. Por exemplo, os medicamentos elencados no componente básico da RENAME vigente, eles são considerados de acordo com o uso consagrado nos atendimentos da atenção básica. E essa atenção básica tem que focar a melhor terapêutica para essa prática clínica dos profissionais na ponta. Além disso, os medicamentos registrados no Brasil têm que estar em conformidade com a legislação sanitária. Os medicamentos com um único princípio ativo são prioritários nessa definição de listas, admitindo-se combinações em doses fixas. Além disso, é necessária a identificação do princípio ativo por denominação comum brasileira, a DCB, ou, na falta dela, a denominação comum internacional, a DCI. Além dessas definições, você tem que considerar o perfil de morte e mortalidade da sua localidade, do distrito sanitário e, assim, consagrar qual o perfil nacional e as especificidades da população indígena da sua região. Bom, dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai falar um pouco sobre seleção de medicamento. Mas antes você entendeu a necessidade de planejar na sua unidade de saúde, trabalhar com a equipe de saúde indígena para traçar essas ações e as metas necessárias para o desenvolvimento da atenção à saúde na comunidade indígena. E agora a gente vai avançar para a definição na assistência farmacêutica. Lógico, nós vamos falar em detalhes em outros módulos, porém agora a gente vai pontuar alguns aspectos que envolvem a seleção de medicamento, começando pela sua definição para esse aspecto específico. Vamos lá? Para atender ao perfil epidemiológico local, desde o distrito sanitário, às comunidades indígenas, aos polos base, todo esse perfil deve ser pensado baseado também na sazonalidade das doenças de cada região. E os distritos sanitários poderão adotar relações de medicamentos específicas e complementares ao elenco padronizado de medicamentos da saúde indígena. Só que, para isso, ele precisa se basear no componente básico da Relação Nacional de Medicamentos vigente. Além disso, o nível central na SESAI, ou seja, na Secretaria Especial de Saúde Indígena, em Brasília, irá se basear neste elenco que você definiu no seu distrito sanitário para elaborar os processos de aquisição de medicamentos. Bom, ficou claro para você como é importante essa seleção de medicamentos, seguindo todos esses critérios, que envolvem desde a definição de um perfil epidemiológico até o olhar sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Depois de definir essa seleção de medicamentos, vem uma nova etapa, ou seja, a etapa de programação. Essa nós vamos falar agora. Vamos lá? Bom, nós falamos agora sobre seleção, você entendeu todo o processo que deve acontecer aí no Distrito Sanitário Indígena. Agora nós vamos entender como a programação se organiza dentro desse Distrito Sanitário Indígena, entendendo um pouco o organograma do distrito, do DISEI. Vamos dar uma olhada? Está organizado na seção de apoio administrativo, sua seção de recursos logísticos, o CELOG, seção de recursos humanos, seção de orçamento e finanças, CEOF, serviços de edificações e saneamento ambiental, escritório local e a divisão de atenção à saúde indígena, o DIASE. Agora que você já entende um pouco o organograma do distrito sanitário, vamos falar um pouco sobre a atribuição de cada área desse distrito. Vamos lá? As atribuições das áreas técnicas desse distrito sanitário indígena acontecem da seguinte forma. Para a divisão de atenção à saúde indígena, o DIASE, esta divisão é responsável pelas ações de saúde em toda a área de abrangência do distrito, incluindo a aquisição
e suprimento de todos os equipamentos e medicamentos necessários para a operacionalização das atividades. Em seguida, temos o Serviço de Recursos Logísticos, que é responsável pela elaboração do planejamento logístico do distrito e subsidia a comissão de licitação do distrito. O Serviço de Orçamento e Finanças, o CEOF, elabora a programação financeira e desenvolve as atividades de execução orçamentária. Bom, agora que você entendeu as atribuições dessas áreas técnicas do distrito sanitário, é preciso saber como se dará a aquisição de medicamentos dentro do distrito. E para isso a gente vai entrar em alguns detalhes. Vamos lá. Essa aquisição de medicamentos no distrito sanitário é realizada a partir da identificação da necessidade de aquisição pelos profissionais do DIASE. Os quantitativos que vão subsidiar o processo licitatório de medicamentos devem atender à dispensação de medicamentos que ocorre durante as intervenções realizadas pelas equipes multidisciplinares de saúde indígenas, as EMSI, e por meio da apresentação de receitas pelos usuários nos pontos de dispensação, além das distribuições regulares realizadas para atender a demanda dos polos base e das casais do distrito. Bom, entendendo o fluxo de aquisição, desde o pedido elaborado pelo Distrito Sanitário até a aquisição pelo Ministério da Saúde, você agora precisa entender outros critérios que envolvem o processo licitatório em si. Por isso que toda a elaboração da seleção e a programação feita no distrito precisa ter clareza para que essas fases que nós vamos falar agora tenham um êxito em todo o processo licitatório. Vamos dar uma olhada? Bom, todo o processo licitatório trabalha em duas fases. Uma fase interna que compreende todas as atividades, desde a seleção de medicamentos até a fase pré-elaboração do termo de referência e publicação do edital, onde, para a CESAI, tem que deixar claro que isso compreende a elaboração do termo de referência, a pesquisa de mercado ou pesquisa de preço, a confecção da minuta do edital, a análise jurídica e a autorização pelo responsável da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Já a fase externa inclui a publicação do pregão, os questionamentos e impugnações relacionadas a esse edital, a sessão pública, onde se recebe e analisa as propostas, o recurso, a adjudicação, a homologação e a assinatura da ata de registro de preços. Bom, entender um pouco o que é a fase interna e fase externa do processo licitatório? Agora vamos ver como ela ocorre e onde ela ocorre dentro do Distrito Sanitário Indígena até o Ministério da Saúde. Vamos lá. As etapas do processo licitatório acontecem da seguinte forma na CESAI. O DIASE, lá no Distrito Sanitário, elabora o termo de referência, encaminha para a CELOG para pesquisa de preço e minutagem do edital. Em seguida, esse edital é encaminhado para análise jurídica da Assessoria Jurídica da União, a AGU, que em seguida encaminha para análise técnica da CGMASE, também na CESAI. Em seguida, a própria CGMASE analisa a instrução processual para que o CELOG publique e realize a licitação. Uma vez realizada, ocorre a homologação. Em seguida, a assinatura na CELOG da ata de registro de preço relacionada ao pregão. Apenas para ilustrar o que é necessário dentro do processo licitatório, a gente vai pontuar as atividades de cada área, desde a elaboração do termo de referência até a publicação e assinatura desse processo licitatório por meio da ata de registro de preço, ok? Vamos lá? A etapa desse processo licitatório dentro do Distrito Sanitário começa a partir da elaboração do termo de referência pelo DIASE. E o que é esse termo de referência? Na verdade, ele é elaborado pelo farmacêutico a partir das demandas que vieram, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde, do Polo Base e da CASAI. Essa elaboração pelo farmacêutico deve contemplar a descrição do objeto, o quantitativo, a justificativa para a contratação e as condições para a efetivação dessa contratação. Ou seja, o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela administração diante do orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégias de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço do mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, e critérios de aceitação desse objeto, além dos deveres do contratado e do contratante, e os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, além, claro,
do prazo de execução e sanções de forma clara, concisa e objetiva, para que ambos, o contratado e o contratante, tenham clareza do que precisa ser executado nesse contrato. Bom, entendendo um pouco do que é esse termo de referência, agora você precisa entender qual a função desse termo de referência, em especial para orientar a execução de um contrato, seja de medicamento, seja de insumo, para que a administração pública tenha clareza das suas obrigações e a clareza também para o contratante do que ele deve executar nesse contrato. Vamos dar uma olhada? Bom, a função do termo de referência expõe e caracteriza o objeto que se deseja adquirir ou contratar, ou seja, esse medicamento, esse insumo, enfim. Além disso, tem que ser um documento inicial, que serve para parâmetro para a elaboração de um edital e contrato, ou seja, as regras expostas no termo de referência têm que ajudar a minutar, ou seja, a elaborar um edital e um contrato. Além disso, informa a justificativa da contratação e define as condições de aceite desse objeto, uma vez licitado, e de habilitar esses participantes ou não do processo licitatório, além de nortear a forma de fornecimento. E, por fim, define o quantitativo, local e prazo de entrega. E, em alguns casos, esse cronograma também é definido para distribuição. Uma vez elaborado o termo de referência, parte-se para a segunda etapa, ou seja, uma cotação ou uma pesquisa de preço que a própria secretaria tem que realizar. Então vamos ver como isso acontece. A pesquisa de preço, então, acontece no CELOG, de forma periódica, para a definição de um valor de referência que é a base para a aquisição do medicamento ou do insumo, e deve ser realizada em observância aos instrumentos legais para a comprovação da vantagem que essa contratação tem para o setor público, que é a prioridade na contratação. Bom, realizada a pesquisa de preço, parte-se para uma nova etapa, elaborar a minuta desse edital. E isso a gente vai ver agora como é que funciona. Bom, essa minuta de edital é elaborada a partir de todas as informações que constam no termo de referência. Os valores de referência que foram pesquisados, o preço, ou seja, todo o preço de mercado praticado é o subsídio para essa referência dentro do termo de referência produzido pela CELOG e que é a base para a minuta do edital. Além disso, as condições para a contratação e para que se atenda à legislação referente às realizações dos processos licitatórios no país. Bom, você fez seleção, fez uma programação, partiu-se para a definição de um termo de referência no distrito sanitário, fez-se uma pesquisa de preço e agora, depois que a CELOG programou todo o processo licitatório baseando um TR que subsidia a análise jurídica, chegamos nessa fase, ou seja, a análise dessa peça que chamamos de TR para subsidiar um edital, ou seja, uma minuta desse edital. Quem faz isso, a partir da definição do CELOG, essa análise jurídica é realizada pela AGU. Vamos lá? Bom, a AGU, na verdade, é a consultoria jurídica que elabora, a partir de uma definição de uma minuta, um parecer técnico que subsidia o atendimento à legislação e às exigências em virtude da realização do processo licitatório. Ou seja, a AGU define a regra da lei que deve ser seguida para esse processo licitatório. Ok? Bom, a análise jurídica realizada dentro da CESAI ocorre pelo DIGESE, que encaminha o processo para análise pelo Núcleo da Assistência Farmacêutica da Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação da Saúde Indígena, para em seguida esses medicamentos serem definidos com seus quantitativos e os critérios para aceitação do objeto e para habilitação técnica que envolve a área da assistência farmacêutica, sendo então analisado e emitido um parecer técnico pela área. Bom, a área técnica da assistência farmacêutica então deu seu parecer para subsidiar a próxima área que vai analisar todo o rito processual seguido até aquele momento. Em seguida será publicado o edital. Vamos dar uma olhada? Bom, então na CESAI ocorre agora a fase de instrução processual, que ocorre por meio da Coordenação Geral de Apoio à Saúde Indígena. Ela é responsável pela avaliação dessa instrução processual, ou seja, ela analisa a pertinência e a presença dos itens no processo, para saber se eles estão em conformidade com o tipo de licitação para subsidiar o início do pregão. Bom, feita a análise processual, começamos a agendar o processo licitatório público, ou seja, o pregão em si.
E isso acontece da seguinte forma, vamos ver. Bom, então chegamos à fase da licitação, ou seja, do pregão. E como ocorre o pregão? Esse pregão, na verdade, ele é uma das modalidades de licitação, onde pode ser presencial e eletrônico. O Ministério da Saúde opta normalmente pelo pregão eletrônico. E ocorre numa sessão pública com a avaliação das propostas e durante esse pregão são feitas ofertas de redução de preço do objeto. O licitante vencedor é o que oferece então o melhor preço e é quem terá a habilitação técnica avaliada, ou seja, só o vencedor pelo menor preço terá sua habilitação avaliada pela CELOG. Bom, encerrado o processo de pregão, onde você tem um vencedor que colocou o menor preço para a licitação e que atendeu a necessidade da administração pública, agora nós passamos para uma fase de homologação. E isso acontece da seguinte forma, vamos lá. Bom, a CELOG, portanto, por meio da DIASE, homologa esse processo licitatório a partir do vencedor encaminhado pelo setor de licitação. Essa verificação deve atender a exigências fixadas no edital e o licitante deve atender às exigências e deve ser declarado como vencedor para que a autoridade competente possa homologar esse processo licitatório. A assinatura da ata de registro de preço, portanto, deve acontecer posteriormente e, a partir dessa definição de homologação e assinatura de contrato, publica-se o resultado do processo licitatório. Bom, uma vez encerrado o processo licitatório, a CESAI agora precisa organizar todo o processo de descentralização de recursos, para que os distritos consigam organizar outras atividades dentro desse modelo de apoio à saúde indígena. Vamos dar uma olhada? A descentralização para os distritos sanitários indígenas acontece após a assinatura da ata de registro de preço, onde a partir dessa definição da assinatura da ata de registro de preço, os distritos passam a encaminhar à DIGESE os pedidos de descentralização de recurso financeiro para a realização do empenho e aquisição definitiva dos medicamentos. Os quantitativos que serão empenhados são definidos pelo profissional farmacêutico, de acordo com a situação de abastecimento do DISEI. Bom, todo esse processo de descentralização dos recursos que a CESAI prioriza a partir de agora, tem um papel fundamental do profissional farmacêutico nessas atividades futuras. Ou seja, foi realizada uma licitação com uma estimativa de quantidades e essa estimativa de quantidades precisa agora ser programada para distribuição nos distritos sanitários. E aí entra o farmacêutico para a realização de pedidos por meio de um cronograma que a CESAI vai se basear para encaminhar para a empresa vencedora do certame e ela realizar as entregas em todo o país. Vamos ver como isso acontece e como esse cronograma tem que ser pensado aí por você no seu distrito. Vamos lá? Esse cronograma de atividades está previsto da seguinte forma. Deve ser realizado pelo distrito 4 pedidos de descentralização, cada um para abastecer o distrito por 3 meses. Ou seja, são 4 entregas parceladas. E aí, elabora-se um termo de referência para o novo processo licitatório. Ou seja, a partir do encerramento do contrato anterior, o farmacêutico, junto com a equipe do distrito, precisa começar a programar a nova compra. Então, o farmacêutico, junto com a equipe do distrito sanitário, já iniciou essa programação das entregas, conseguiu realizar toda a execução das 4 entregas programadas para a execução dos contratos realizados pela CESAI, mas a partir daí você tem alguns critérios que são fundamentais para você definir esse processo de descentralização. Vamos ver quais são esses critérios. Então, as informações que devem estar presentes nos pedidos de descentralização para o empenho da ata de registro de preço de medicamento são as seguintes. Primeiro, o número do pregão e o número da ata de registro de preço que se propõe a entrega descentralizada. Além disso, o prazo de vigência dessa ata de registro de preço. Em seguida, o valor dessa ata, ou seja, o valor total, mas também o valor do pedido descentralizado, com a especificação orçamentária. Além disso, a justificativa fundamentada dessa necessidade de aquisição, ou seja, o farmacêutico precisa ter clareza da quantidade real, ou seja, a necessidade dessa comunidade
que envolve o distrito sanitário, para que ocorra o envio do pedido ao Ministério da Saúde e a descentralização por meio da ata de registro de preço. Em seguida, deve-se elaborar um arquivo em Excel dos medicamentos constando o valor unitário de cada fármaco e a quantidade a ser adquirida. Além disso, o período de estoque que se espera suprir com esse pedido. O DISEI encaminha um pedido de descentralização ao DIGESE para análise. O DIGESE encaminha o processo para análise pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica da Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação da Saúde Indígena, a CGMASE. A área técnica emite, portanto, um parecer técnico e encaminha o processo novamente para a DIGESE, que encaminha um despacho com autorização e o valor a ser descentralizado para a Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento para o envio deste recurso orçamentário ao DISEI. Bom, você entendeu o fluxo de descentralização dos recursos para o Distrito Sanitário e como ele precisa ser realizado e quem precisa dar parecer em cada etapa dessa. Agora nós vamos entender quais critérios compõem a solicitação dessa descentralização de recursos, ok? Vamos lá? O Núcleo de Assistência Farmacêutica da CGMASE analisa os pedidos de descentralização conforme os seguintes critérios. Primeiro, a RENAME, se os medicamentos que foram solicitados estão presentes na RENAME vigente. Depois, é avaliado o grau de abastecimento do distrito, onde é analisado o estoque atual e a duração do estoque dos medicamentos que estão presentes no pedido de descentralização. Os medicamentos que são enviados pelo nível central e que estão presentes no pedido são suprimidos. E avalia-se, portanto, o histórico de consumo dos medicamentos solicitados e a conformidade com o período para o qual a solicitação foi realizada. Caso necessário, é realizado um ajuste do quantitativo solicitado. Após a utilização dos critérios para a descentralização de recursos, obtém-se um valor orçamentário que será descentralizado para o DISEI. O parecer técnico sugere a quantidade e os medicamentos que devem ser empenhados. Além disso, é encaminhado esse mesmo parecer pela CGMASE ao DISESE para que se dê prosseguimento ao processo. Bom, ainda sobre a descentralização do recurso para o Distrito Sanitário, a gente precisa entender como ele deve acontecer a partir do pedido e da liberação do recurso orçamentário. Vamos ver. O DIGESE encaminha o despacho da Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento. Em seguida, o orçamento financeiro é descentralizado pela CGPO para o DISEI. Este recurso é utilizado pelos DISEIs para a realização do empenho dessa ata de registro de preço de medicamentos e assim ocorre a realização pelo Distrito Sanitário da guarda do que foi entregue pelo fornecedor. Ou seja, após a realização do empenho, o Distrito Sanitário aguarda o prazo para a entrega dos insumos lá às centrais de abastecimento farmacêutico dos seus distritos sanitários. Bom, a descentralização começa, portanto, a ocorrer com a entrega também do medicamento nos distritos sanitários. As centrais de abastecimento farmacêutico dos distritos precisam se organizar para que ocorra o armazenamento corretamente. Então vamos ver o que é que você aí no seu distrito precisa ficar atento quando falamos de armazenamento. Vamos lá. Os medicamentos que foram adquiridos são, portanto, armazenados nas centrais de abastecimento do distrito sanitário. Em seguida, é realizada a entrada dos insumos no sistema Horus indígena, fundamental para que todo o controle de estoque e a transparência pública ocorram nesse processo de armazenamento. Os medicamentos ficam disponíveis para distribuição e para dispensação, e assim atende-se às necessidades dos polos base, CASAI, aldeias e as ações das equipes multidisciplinares de saúde indígena. Bom, você já armazenou os medicamentos solicitados para o processo de descentralização de recurso dos distritos sanitários. Esse armazenamento ocorreu no sistema Horus, você começou a fazer o seu planejamento também de distribuição para as unidades, porém agora a gente vai entrar exatamente nesse processo. Como essa distribuição tem que acontecer? Vamos lá? O nível central da assistência farmacêutica realiza a compra centralizada dos medicamentos presentes no elenco nacional de medicamentos da saúde indígena. Uma vez armazenados no estoque central do Ministério da Saúde, esses medicamentos são distribuídos
pelo SADM do Ministério da Saúde, através de pedidos realizados pelo Sistema Integrado de Administração de Materiais, o SISMAT. Esses medicamentos são distribuídos para os 34 distritos especiais indígenas e também para a CASAI do Distrito Federal. E no momento do recebimento é dada a entrada no Sistema Horus indígena. Os medicamentos ficam disponíveis para distribuição do Distrito Sanitário Indígena para os polos base, casais e aldeias realizarem a entrega ou dispensação para o indígena. Chegamos ao fim do módulo de assistência farmacêutica que envolve a saúde indígena. Falamos de processo solicitatório, de todas as etapas, seleção, programação, armazenagem, distribuição, até entrega e dispensação de medicamento lá na aldeia. Falamos também das funcionalidades do Sistema Horus e como a saúde indígena precisa se organizar. Agora eu espero que todo o conteúdo que vocês obtiveram aqui nesse curso seja muito bem utilizado no dia a dia na unidade de saúde, no polo, na aldeia e no distrito, assim como no nível central no Ministério da Saúde. Aguardamos você na próxima. Até mais!